Isso, ótimo. O pessoal começou a gravar a aula, tá? Então, o primeiro grupo pode se apresentar, vai ser o grupo do autismo. E os componentes são Ana Luísa Ladeira, Ellen Ferreira Nunes, Graziele Luísa Nascimento Gomes, Júlia Luísa, Karina Priscila e Rosalina. Então, pode começar, meninas. Bem, professor, não sei se eu gosto de apresentar mais no pessoal, né? Mas vamos lá. Faz de conta que você está na sala. Nós escolhemos cantigas, né, para ser trabalhado dentro da sala de aula, porque eu achei bem interessante. Nós pegamos um pouco do que a senhora fez e nós pesquisamos também bastante sobre cantigas e como as crianças aprendem, como essas cantigas podem pode alencar vários objetivos, né, e várias propostas pedagógicas. E aí nós colocamos lá, né, tema cantiga de roda, componente curricular vai ser artes, português e matemática, que vai trabalhar esses campos. E o objetivo geral é aprender a ler com cantiga de roda. Ai, professora, estou nervosa. Calma, estamos aqui todos aprendendo. Então, vamos lá. Então, agora nós já vamos para a aula 1, né? A disciplina do campo de experiência seria português, literatura e artes. O conteúdo seria momento de leituras, momento de conversa e familiarização com a cantiga. Que eles iam familiarizar, nós íamos levar a cantiga, fazer uma roda de conversa, explicar como que eram as cantigas de roda, se eles conheciam, tudo isso. Aí nós procuramos lá na BNCC quais os códigos que estavam dentro, né, desse campo. A duração nós colocamos entre 30 e 50 minutos. Por quê? Porque quando a gente está quando nós estamos dando aula, a gente tem que colocar assim, porque às vezes pode ser que acabe muito rápido e pode ser que dure muito. Então, por isso que nós colocamos de 30 a 50 minutos. Ô, Rosalina, só um minutinho, eu vou ativar o mudo de todos os microfones, aí você liga o seu de novo, por favor, tá? Agora liga o seu, por favor. Tá. Agora sim. O objetivo específico, né, da aula 1 seria interação em situação que envolva oralidade. Professora, eu tenho que ler tudo ou posso só explicar? Pode só explicar, não precisa ler, não. Ah, tá. Beleza. Então, como eu disse, né, o primeiro momento seria explicar para as crianças sobre cantiga, fazer uma roda, perguntar se elas conhecem, se elas já ouviram, e até então entrar no momento que nós escolhemos a Linda Rosa Juvenil. Não, professora, é difícil demais apresentar com o celular assim, muito ruim. Eu acho que eu vou seguir com o meu arquivo, professora. Peraí, vai ficar mais fácil. Tá, você que sabe. Tá. Aqui está sendo um aprendizado diário, inclusive para mim também. Nossa, professora. No computador. Nossa, é horrível. Pois porque às vezes eu quero falar uma coisa, mas ela já desceu. Peraí, só um momento. Tá. Você vai tentar compartilhar o seu? Não, professor, eu vou abrir o meu aqui, porque aí fica mais fácil de eu manusear. Tá bom. Que aí ela vai sabendo que eu tô falando da aula 1, né? Então tá. E vai passando aí, Júlia, você tem que ficar atenta para ir passando para a gente, tá? Tá. Então, eu vou para o desenvolvimento de uma vez, que o primeiro momento foi iniciar, né, com a leitura do livro de cantiga. E dialogar com eles, perguntando se eles já ouviram falar de cantigas de roda, se eles sabem o que são, quais as cantigas que eles conhecem e qual que é a preferida. O terceiro momento é colocar a cantiga Linda Rosa Juvenil, que foi a que nós escolhemos, pedir para eles prestarem atenção na letra até o final da canção, né? E perguntar para eles, vocês já ouviram essa cantiga? O que vocês perceberam? Se eles conhecem ou já ouviu alguma história semelhante a essa cantiga. Isso daí vai ser tudo numa roda. E no quarto momento,
finalizar a cantiga de roda explicando para os alunos o que é e o que é os componentes de uma cantiga. Na aula 2, vai abordar também artes, português e geografia, né? Terá um momento de conversa e todas as 5 aulas, será cantada a cantiga, né? O primeiro momento, sempre vai ser cantada a cantiga. Só que nós não colocamos aqui que será cantado. Ou precisava, professor, colocar? Não sei. É bom, né? Porque se outras pessoas forem aplicar a sequência didática de vocês, é bom esses detalhes ficarem claros, né? Para facilitar. Que essa é a ideia da gente compartilhar essa sequência didática com os outros colegas, para quando vocês estiverem lá com as suas turmas de alfabetização, vocês conseguirem replicar, entre aspas, alguns destes trabalhos que foram desenvolvidos, entendeu? Não, nós escrevemos sim, aqui, ó. Momento de conversa, cantar e recordar. Construir cartazes, ditados de palavras e escritas. Também de 30 a 50 minutos, mas eu já vou direto para o desenvolvimento, porque aí já vai entender os específicos lá em cima, porque nós colocamos bem detalhados, senão a aula dura, vai durar muito aqui. O primeiro momento, né, seria iniciar a aula perguntando para os alunos se eles lembram da cantiga que foi dita num dia anterior, ou na aula anterior. Segundo momento é construir um recorte com um cartaz com recorte da cantiga, né? O terceiro momento seria ditar algumas palavras. A gente ia imprimir algumas palavras para ditar para eles recortar e colar. Quarto momento seria para eles escrever a frase Linda Rosa, Juvenil Vivia Alegre no seu lar. E em seguida pedir para eles pensarem em um lugar onde mora, ou na rua onde mora, ou no lugar que gosta de ir, e ilustrar esse lugar embaixo da frase. Para ter um diálogo da Linda Rosa, Juvenil Vivia Alegre no seu lar, com o lar que eles reconhecem, né? O lugar que eles reconhecem como seu lar. O quinto momento seria iniciar o diálogo com os alunos e pedir para eles contarem o que observaram nesses lugares e o que eles têm em comum ou diferente com o ambiente escolar. Aula 3, né? Só uma dúvida, Rosalina, que eu fiquei na aula 2. Pode voltar um pouquinho, Julie? Pode. No segundo momento, você colocou construir com os alunos um cartaz com o recorte da cantiga. Então, vocês vão escrever a cantiga e fazer aquilo que eu mostrei no vídeo, de recortar as frases, embaralhar e colocar em ordem, só que coletivo. É isso? Fala de novo, professora Picô. Vocês vão pegar o cartaz, escrever a letra da música e juntos recortar o cartaz, embaralhar e colocar na ordem certa de novo, é isso? Sim, isso. Ótimo. Então vai ser coletivo. Coletivo. ótimo. Porque é um cartaz. E esse ditado, vocês vão convidar cada hora uma criança para identificar essas palavras no cartaz, é isso? E, na verdade, o ditado a gente ia fazer, perguntar quem conhece, né? Porque, pelo que eu percebi, nós estamos fazendo para os seus alunos. Alguns já reconhecem, outros não. E que aquilo não fica aquela coisa focada, tipo, a criança tem que saber. Aquela que souber vai falar e que não souber vai ajudar o outro, entendeu? Não vai ser aquela coisa focada, ditado. Eu acho que essa palavra ficou até meio assim, porque nós não achamos outra. Acho que essa palavra talvez identificar. Identificar. Isso. Então tá bom, pode continuar. Então vamos lá. Onde que eu parei, professor? Na aula 3. Aula 3, né? Aí a aula 3 vai abordar arte e português. O conteúdo é o movimento corporal, musicalização, dança, jogo e dança das cadeiras. A duração também, todos nós colocamos entre 30 e 50 minutos. Porque talvez pode se estender e talvez não. Colocamos os códigos, beleza. Os eixos a ser trabalhados será oralidade, música, dança. Agora eu vou ir direto para o desenvolvimento. Iniciar a roda de conversa, colocar a cantiga, né? Pedir para o aluno ir ao centro da roda e criar um movimento no qual a música inspire.
Os colegas devem imitá-lo. Ao final, os alunos procuram o melhor movimento para cada estrofe da cantiga. Deu para entender, professor? Sim. O segundo momento, né? Ainda em roda. A gente sempre está trabalhando em roda, porque, né? A questão da cantiga e a questão que elas ainda estão saindo da educação infantil e a roda é muito importante para eles. Por isso que a gente sempre está fazendo muita coisa em roda. Uhum. Peraí, professora, que eu saí aqui do negócio. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Bem, fica tranquila. Estava na aula 3, né, professor? Isso, no desenvolvimento da aula 3. Isso. Aí o segundo momento, ainda em roda, né? O cartaz produzido, que produziram o dia anterior, né? Produzindo. Aí os alunos vão escolher uma frase para ler. Vamos ver se eles vão reconhecer, porque como nós montamos e eles já estão começando a reconhecer, eles vão escolher uma frase e ver se eles conseguem ler aquela frase. Né? E explicar o significado dos espaços. Deu para entender, professor? Deu. Então tá. O terceiro momento é organizar as cadeiras em roda. A gente sempre vai usar muito os pedaços, a gente vai ter muitas palavras impressas da cantiga. E esse da cadeira serão palavras maiores. Geralmente em caixa alta, que nós vamos colar na cadeira. Pegar legal. as palavras principais da cantiga e colar na cadeira. Nós vamos colocar a dança na hora da brincadeira, da dança das cadeiras, na hora que a música parar, eles vão sentar. Quando eles assentar, eles têm que... Eles vão ser convidados a dizer, né? Se eles souberem ou não, não é obrigado a saber. Se eles não souberem, um colega vai poder ajudar. Que aquele momento de brincadeira seja de aprendizagem, mas não de frustração, que ele vai saber que ele vai aprender, né, professor? Aí, quando ele sentar naquela cadeira, ele já perguntar para ele se ele reconhece aquela palavra. Se ele reconhecer, tudo bem. Se ele não reconhecer, alguém vai ajudar. E automaticamente, na medida que eles vão sentando nas palavras diferentes, eles já vão reconhecendo, porque já vai ficar repetitivo, né? Sim. Então, essa já é uma forma de memorização, tanto das palavras com a assimilação da cantiga. O quarto momento, cada aluno, né, pega a palavra que está colada na cadeira, a mesma palavra que foi usada na cadeira, eles vão tentar formar frase correspondente do trecho dos cartazes, porque as frases que estão lá vão formar frases da cantiga. E os alunos silábicos, que é o que eu estava falando com a senhora mais antes, os alunos silábicos já vão conseguir entender, outros não. Então, um vai auxiliar o outro. Essa coletividade tem que acontecer. E precisa acontecer. Fomos para a aula 4, né? Português, né? E seus códigos. Conteúdos. Fatiar a cantiga, jogo de bingo das palavras, palavras agrupadas, preencher tabela, banco de palavras. Então, vamos lá. Às vezes parece, né, professora, muito... parece assim, nossa, é muita atividade para 30, 50 minutos. Mas essas atividades duram de 5 a 10 minutos, né? São atividades rápidas. São atividades rápidas. Aula 4. Vamos lá, já fui na aula 4. Vai usar papel, tampa de garrafa, caderno, lápis de escrever e borracha. Tem os códigos, beleza. Os eixos a trabalhar, não vou falar não, viu, professora? Que vocês estão vendo aí, né? Eu vou para o desenvolvimento, que a atividade que é o mais importante. Nós vamos distribuir para os alunos uma folha impressa dividida em 2 partes. A primeira, com a letra da cantiga Linda Rosa, faltando algumas palavras. E a segunda parte, uma tabela onde consta 2 palavras retiradas da cantiga. Os alunos devem preenchê-las e informá-las. Quantas letras há em cada palavra, quantas vogais, quais, quantas consoantes, quais, quantas sílabas, qual a primeira letra, qual a última letra. Mas essas perguntas não necessariamente vai ser jogado assim, igual eu estou falando, não. Pode ser, né?
quem sabe quantas palavras tem, quantas letras, não vai ser assim, muito rápido, talvez... Eles vão preencher a tabela, é isso? Isso, ó, a tabela tem 12 palavras retiradas da cantiga, que falta. Essas 12 palavras que vai ser dessas perguntas, onde que depois vai ser colada onde que falta. Ah, tá. Só que não necessariamente nós iremos usar essas 4 perguntas. Por quê? Porque quando nós chegamos dentro da sala de aula, talvez nós fizemos essas 4 perguntas, mas talvez essas 4 perguntas não vão, no momento lá, talvez não irá utilizar. Talvez a gente utilize só quantas letras, vai depender de como as crianças vão estar, né, com o ambiente letrado lá, entendeu? Entendi. Mas nós colocamos essa, porque essa tem muito a ver com questão, mas não necessariamente que nós precisamos usar as 4 perguntas. O segundo momento é instruir os alunos a completar a cantiga, que eu falei com a senhora, no banco de palavras. Terceiro momento, relembrar o significado dos espaços das palavras e pedir para os alunos colorir e demarcar os espaços entre as palavras, que é aquilo de marcar os espaços. O quarto momento, cada aluno receberá uma cartela com as palavras retiradas da cantiga trabalhada, e que será o bingo, né? A cartela com as palavras, e no bingo a gente irá retirar umas palavras bem grandes, mostrar para eles olharem e marcar com a tampinha de garrafa PET. Será o bingo de palavras isso. E após o jogo, eles escreverem as palavras que foram tiradas do saco. O quinto momento é arte e matemática. Musicalização, medida de tempo, confecção de objetos. Só aproveitando sua observação da aula 4, Rosalina, volta um pouquinho lá, Júlia. Esse quinto, achei bem interessante essa proposta do jogo, e nesse quinto momento, eu penso que vai depender também do nível que a criança está. Então, por exemplo, você sugeriu de escreverem as palavras que foram sorteadas. As crianças que tiverem, por exemplo, alfabéticas, você pode pedir para escrever uma frase, né, com as palavras sorteadas, ou escolher 2 ou 3 palavras para escrever essa frase. A criança silábica para ela escrever e tentar identificar quantos pedacinhos tem nessas palavras, né? Então, também dependendo do nível, você vai perceber que dá para a gente aprofundar um pouco mais nessa atividade, mas muito interessante a proposta. Pode continuar. E a aula 5, eu já disse que é, vou para o desenvolvimento. Cantar a cantiga, né, além da Rosa Juvenil. O segundo momento é conversar, baseado no trecho da música que tem "O tempo passou a correr", fazendo o levantamento de que as crianças entendem com relação ao tempo. Abordar a questão: qual a função do ponteiro maior, qual a função do ponteiro menor, relação entre segundos, minutos e horas. Aí nós vamos confeccionar um ponteiro móvel, um pratinho descartável, onde os alunos vão aprender a fundamentação da teoria e da prática. Esse é um jogo dos ponteiros que nós vamos fazer com o relógio. O tempo passou a correr. Nós vamos usar essa frase, o tempo passou a correr, para ver se eles conseguem entender a função do relógio, do ponteiro maior, do ponteiro menor. Trabalhar com eles essa questão. Deu para entender, professor? Deu, sim. Onde que eu parei? Aula 6. Aula 6. Aula 6, iremos trabalhar musicalização, confeccionamento de objetos, teatro, artes e seus códigos, a disciplina. O primeiro momento, nós vamos confeccionar bonecos em um cenário usando materiais recicláveis, junto com eles. Criar uma história com os alunos baseada na história cantiga Rosa Juvenil. Organizar o espaço... Peraí, professora, que toda hora sai. Aí nós vamos organizar o espaço. E primeiro personagem, a Roda Juvenil, a Bruxa Má. Nós vamos pegar os principais personagens, pegar adereço, um relógio, uma coisa que é fácil, que a gente pode conseguir, e fazer um teatrinho. Legal. De fantoche que nós vamos confeccionar. E nós vamos fechar essa com o teatrinho para eles conseguirem entender, né?
para fechar toda a sequência com esse teatro. E produzido por eles mesmos. Eles mesmos vão fazer o teatro. Um vai ser a bruxa, outro vai ser a rosa, outro vai ter o seu relógio. E aí nós terminamos a nossa sequência didática. E avaliação? A avaliação, nós vamos registrar, né, o progresso de cada um. Nós vamos observar, né, como que cada um é, se um já está letrado, não letrado, se um já está alfabético, está semi-alfabético. Nós vamos observar isso porque tem várias fases diferentes dentro da sala de aula. Observar aquele aluno que tem mais dificuldade, o que é mais tímido, porque como eu trabalho na arte, também dá para ver aquele que canta, aquele que não canta, a timidez. Observar também como que eles conseguem trabalhar em grupo. E... professora, peraí. Respira, tá indo bem, tá no final. No mais, é observar mesmo. Essas avaliações são uma avaliação processual, né, professora? A gente vai avaliando de acordo com... para ver, porque se é uma sequência, talvez aquela criança que estava, né, que estava com dificuldade no começo, talvez lá, quando estiver na sexta aula, ela já não vai ter mais. Então, a atividade tem que ser processual e seguindo também a dificuldade de cada um. Porque talvez vai ter essa sequência toda e um não vai conseguir relacionar nada, mas é porque ele não consegue, é o tempo dele. Aí isso também tem que observar, se algum aluno também não conseguiu ter nenhum processo, nenhum progresso. A respeito do processo de avaliação que vocês sugeriram aí, o que vocês quiseram dizer com propor atividades avaliativas como provas e trabalhos? O que seria isso? Ô, professora, eu acho que nós equivocamos aqui, porque eles não estão na fase de provas e trabalhos. Os outros componentes do grupo, gente, também pode responder, tá? Eu acho que nós equivocamos aqui, eu tenho quase certeza, nós equivocamos aqui. A atividade avaliativa, ela é processual, ela não é... Eles são crianças ainda, eles não vão ter prova. Então, que desconsidera, tá, professor? Tá, aí eu vou pedir só esses detalhes, então, só para vocês mudarem, para reencaminhar para o grupo, porque a proposta eu acho que está muito bacana, acho que vocês realmente entenderam qual que é o objetivo de uma sequência didática, e eu vi que realmente teve uma linha de raciocínio, começou de uma forma, terminou de outra, teve um fechamento interessante, que eu acho que vai realmente alcançar as crianças e vai ser interessante para elas também. Só essa questão mesmo da avaliação, que talvez vocês tenham que rever, porque eu, Carla, por exemplo, eu não gosto de prova. Nem na faculdade eu não acho interessante prova, né? A prova já é um termo, assim, meio complicado. Prova é para provar o quê, né? Então, a gente tem que repensar em alguns termos e tal. E trabalhos, assim, acho que é interessante, mas como seriam esses trabalhos? Que, na verdade, no decorrer de toda a sequência de vocês propuseram vários trabalhos diferentes para as crianças. Já são trabalhos, né? Não precisa... Exatamente. Então, eu penso que está muito adequada a sequência de vocês. Vocês trouxeram aí termos da BNCC, que talvez uma outra coisinha tem que, talvez, especificar melhor e tal, mas está muito interessante mesmo. E com temas, assim, atuais, digamos assim, pensando na BNCC. E só uma outra observação sobre nomenclatura, que lá em cima você falou a respeito da construção de tabela com o número de sílabas, de letras, vogais, consoantes. Só que quando a gente faz uma, digamos assim, igual você falou, uma tabela com esses termos que são, na verdade, qualitativos, não se usa o termo tabela, mas sim quadro. Tabela só é usada quando você trabalha com variáveis, com números. Então, se eu trabalhasse com número, com quantificação, comparação de resultados, aí sim é uma tabela.
Nesse Beleza. caso, é um 4, tá bom? Então, também eu vou arrumar essa tabela, tá, professor? Na aula Isso, aí 4. substituir o texto, é só uma questão de nomenclatura mesmo, substituir a palavra tabela pela palavra quadro. Tá E bom. você quer subir um pouquinho, quem que está mesmo A com Júlia. isso, a Júlia? As referências. Ótimo. Uhum. Sim. Pode descer só mais um pouquinho? Só mais uma. Pode. Quer dizer, volta. Só um detalhe também de nomenclatura, que é legal a gente ter esses termos claros, que aos poucos a gente vai aprimorando. Aí, vocês colocaram referências bibliográficas. Então, não necessariamente são referências bibliográficas. O bibliográficas vocês podem tirar também. Deixa só como referências. Porque quando eu falo referências bibliográficas, fica parecendo que eu procurei referências só em livros. E não necessariamente, igual eu vi ali, que tem vídeos, né? Então, não foi tudo retirado só de livros. Então, esse termo bibliográficas também vocês podem tirar. Aí eu vou pedir para, assim que vocês terminarem de fazer esses detalhes, compartilhar de novo com os colegas, que eu volto a falar. A sequência didática de vocês ficou muito bacana e eu acho que vai ser bem interessante desenvolver algumas dessas aulas com a minha turma. Vai ser legal. Muito obrigada, viu, meninas? Eu agradeço, professora. Ô, professora. Oi? Sou a Ellen do grupo, mas eu tenho uma dúvida em relação Sim. da questão da avaliação, porque igual mesmo, a senhora não aplica prova, né? Porque nessa faixa etária eu concordo que a avaliação é processual. Uhum. Mas tem algumas escolas que tem no currículo e são obrigatoriamente aplicar as provas? Uai, pois é, complexo. Realmente eu vejo que tem escolas que tem lá no currículo que criança de 6 anos tem prova. Então, assim, vai variar de instituição para instituição. E, às vezes, se você estiver numa instituição que tem que ter prova, você tentar flexibilizar isso um pouco com as crianças, né? E, sei lá, talvez usar o termo prova, falar que é uma atividade. Enfim, eu acho que também depende da forma como você vai abordar. Porque por experiência própria de vivência aqui em casa, quando a minha filha estava no primeiro ano, era prova. Aí era processual, assim, né? Porque a primeira prova, a professora lia uma questão de cada vez da criança. Aí depois, no segundo semestre, a professora já lia todas as questões de uma vez. Aí, quando chegava no último semestre, ela já nem lia mais. Aí, ela só entregava a prova mesmo. E é meio complexo isso para uma criança que está saindo da educação infantil, né? Eu acho que seria uma coisa de mudança no currículo. Na verdade, o currículo, se você pegar lá o currículo referência de Minas Gerais, o ABNCC, que eu até sugeri para vocês olharem para desenvolver o trabalho, lá em nenhum momento fala, por exemplo, que tem que dar prova sem consulta e, enfim, né? Lá nesses documentos não tem esse tipo de orientação. Isso é uma questão da escola mesmo, do projeto pedagógico, da filosofia da escola. Não é uma coisa de currículo. Tanto que tem escolas, por exemplo, as escolas Waldorf, não tem prova. Lá no ensino médio, eles não têm prova. Entendeu? Então, é uma questão de currículo da escola, é filosofia, proposta pedagógica da escola. Não é um currículo geral em termos de Brasil, por exemplo. Não é uma orientação para todo mundo, não. Muito pelo contrário. Entendi. Os outros colegas querem trazer alguma contribuição, comentar alguma coisa sobre o trabalho, algo que possa não ter ficado muito bem esclarecido? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu, Bruna, achei muito, 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 muito bom. Me tirou até dúvidas na montagem. Eu gostei bastante dessa sequência. Ficou bem explicada, ficou bem detalhada. E a proposta da atividade também eu gostei bastante. Que ótimo. Mas sim, quem está falando é a Gabriela?
A Gabi. Não é da sequência, não, é porque a Amanda tá pedindo para a senhora aceitar ela para ela entrar. Uai. Mas eu não tenho que aceitar, não, gente. É porque na hora que ela tá entrando, tá pedindo para você aceitar ela, entendeu? E ela não tá conseguindo Ela já entrar. entrou. Já? Voltou? Já. Tá bom. Desculpa. Entrou? Então ótimo, porque não tá nem aparecendo essa opção pra mim. Ô, professora. Peraí, eu vou ativar o mudo, gente, todo mundo. Quem for falar, ativa o microfone, tá? Vai, pode falar, quem ia falar. Oi, é a Graziele. Oi, Graziele. Eu queria só colocar mais uma coisa quanto à avaliação do nosso trabalho. Sim. Que, no caso, a gente teve que fazer um processo ali certinho, que era de 5 a 6 aulas a sequência, né? Isso. Mas quando estiver lá fazendo isso mesmo, vai ter atividade que talvez vai demandar da gente até ter mais aulas, né? Ter outras atividades, e isso vai ser no processo todo, se a gente achar que ficou alguma dúvida na criança, que precisa de incluir outros dias mais de atividade, é válido, né? Na nossa avaliação. Com certeza. Isso que a Graziele... Oi? Bem no processo, assim, bem avaliativo durante o processo, né? Uhum. Isso que a Graziele falou, gente, é muito importante a gente ter em mente, porque olha só, a gente propôs uma sequência didática, mas não quer dizer que ela vai acontecer exatamente dessa forma, não. Pode ser que logo na primeira aula, quando eu trouxer a proposta, eu já vejo que eu tenho que reformular alguma coisa. Então, a sequência não é porque eu já tenho uma ideia do início, do meio e do fim, que eu vou ter que ficar engessado e que tem que acontecer assim, não. Muito pelo contrário. Igual, por isso que é importante esse processo avaliativo. É para eu entender o feedback da turma. O que a turma está demandando? Está legal? Não está? Será que eu posso mudar alguma coisa, ou mudar a ordem, ou até mudar a atividade? Igual, por exemplo, quando trouxe a atividade do relógio. Provavelmente, depois, vocês vão ter que fazer uma outra atividade retomando essa questão do relógio, de horas, minutos, segundos, que isso é muito complexo para eles. Uma aula só não vai ser o suficiente para eles entenderem. Então, tem questões ali que talvez eu vou ter que retomar em outros momentos da minha aula também. Às vezes, isso é só uma introdução, vou plantar uma sementinha ali, igual do relógio, para posteriormente eu continuar essa conversa com os estudantes sobre isso. Deu para entender? Não é nada engessado e pronto e acabado, não. Ele pode ser reformulado, revisto, tudo vai depender da demanda da turma. Deu para entender isso? Isso ficou claro para vocês? Carla. Oi, Quem Carla. Tá... Oi, Neila. Neila. Que você falou aí a respeito, né? Que eu entendi igual a sequência dela. Eu vi que, assim, ela é bem grande, né? A proposta, né? De muitas aulas, e ela é bem grande. Você acha que um menino que ele não está alfabetizado, completamente alfabetizado, está no pré-silábico, como que fala? Silábico, sei lá, ele consegue acompanhar? Eu creio que sim. Nessa sequência? Sim, porque essa proposta não está direcionada só para um nível. Igual, por exemplo, o jogo, o bingo, das palavras. Você vê que desde a primeira aula, elas propõem de trabalhar com essas palavras, de trabalhar com essas frases. Então, quando chegar lá no momento do bingo, não vai ser uma novidade. De certa forma, a turma já vai estar familiarizada com aquelas palavras. Vai ter tido a dança das cadeiras com as palavras. Então, mesmo a criança que está pré-silábica, ela pode também ter a ajuda do colega, que foi uma das propostas, né, desse trabalho em grupo, um colega ajudar o outro. Então, eu vejo isso de uma forma muito tranquila. Eu acho que é possível, sim. Muito tranquilo. Então, ficou muito boa. A sequência dela ficou excelente. Tá de parabéns. Sim. Aí, grupo, parabéns de novo. Parabéns, muito parabéns. Alguém quer fazer mais algum comentário? Só eu. Dou muito parabéns para ela, viu? Amei. Quem está falando é a Marilda? Ah, tá. Se a outra é falsa. Tá bom. Então, tranquilo? Podemos passar para a próxima temática?
Deixa eu verificar, então, aqui qual que é o segundo grupo. Deficiência auditiva, professor. Deficiência auditiva? Não sei, boa pergunta. Deixa eu falar aqui, com relação aqui ao trabalho, o nome do colega aqui, vou colocar o nome de todos os colegas ou só da quem apresentou? Você está falando de quê? Aquela ficha. Ah, tá. A ficha é o seguinte, no primeiro quadro vai ser uma autoavaliação. Então, você vai falar de você próprio, dando nota de 1 a 10 para você em relação àqueles tópicos. Tá. Já o segundo quadro é do seu grupo, Antônio. Então, o seu grupo é qual? É o de... Aqui está como histórico da inclusão, não é isso? Isso. Então, você vai avaliar os seus colegas de grupo. Então, vamos supor que a Gabriela é do seu grupo, a Marilda é do seu grupo. Aí você coloca lá o nome da Gabriela. Qual nota que você dá para ela de 1 a 10? Em relação ao envolvimento da Gabriela, participação. Pensei que fosse das apresentações do pessoal. Não. Isso é do seu grupo. É do seu se ele grupo. me der uma nota ruim, já sabe. E ninguém vai saber a nota de ninguém. Então, se der uma nota não muito boa para o colega, ninguém vai saber. Ele lá na faculdade. Deu para entender, Antônio? Deu para entender, porque eu não peguei essa parte que você falou aí, não. Sim, gente, isso está claro para vocês? A síntese, que é geral. Igual agora, a Rosalina acabou de apresentar do grupo dela, vocês anotaram lá o tema, é roda... Qual que é o nome? É roda... Ai, perdi o tema. Cantiga de roda. Cantigas de roda. Isso. Aí vocês vão anotar lá, grupo 1, cantigas de roda. O que vocês acharam relevantes da apresentação da Rosalina? O que é interessante? O que talvez possa ser repensado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Terminou o grupo da Rosalina, agora vem o grupo 2, aí vai ser outra temática. Você põe lá, grupo 2, o tema do grupo 2. Faz suas observações sobre o grupo 2. Então, só na síntese que vocês vão falar do grupo do colega. O quadro 1 e o quadro 2 é uma avaliação sua e do seu grupo, não tem nada a ver com a avaliação dos colegas. Deu para entender isso? Sim. Então, ótimo. Então, vamos lá ao grupo 2. Professora, como que faz para compartilhar? Quem está falando? Quem falou isso? Professora, já consegui. Conseguiu? Vocês conseguem ver? Sim. Então, posso começar? Pode começar. Boa noite, gente. A nossa sequência didática, a gente vai... Tá piscando na tela de vocês? Não. Não, a minha tá piscando, mas deixa pra lá, então. Não tem problema, não. Nós vamos... nossa sequência didática, meu grupo é composto pela Amanda Fonseca, Gabriela Felício, Luana Sampaio, Ludmila Rodrigues e Renata Horta. Professora, são 3 pessoas que vão falar, tá? Então, a Amanda e a Lud pode ligar o microfone também, por gentileza. A nossa sequência didática, fizemos algumas percepções sobre o quanto que a psicomotricidade está ligada... Gabriela. Oi. Eu acho que vocês abriram tudo de uma vez, está dando microfonia. Deixa para abrir na hora que cada uma for falar, porque aí tá falhando. Quando você pediu para elas abrirem, aí começou a falhar. Então tá. Aí na hora que elas forem falar, elas entram. Elas abrem o microfone. Pode ser? Também acho que vai ser melhor. Então tá bom. Enfim, nossa sequência didática, nós nos baseamos... A gente começou a pesquisar algumas questões de como a psicomotricidade está interligada ao ensino de alfabetização, à alfabetização e letramento da criança. E nós baseamos nossa sequência didática nisso, tá bom? E outra coisa que a gente se baseou também foi nas habilidades da BNCC. Nas nossas atividades, vocês vão perceber que tem umas habilidades que possivelmente elas serão trabalhadas na atividade. Por que possivelmente? Porque, eu ia falar, mas a professora já comentou, essa questão da gente nem sempre seguir o que a gente planejou. Então, é uma possível sequência didática com
com tudo possível, enfim. Vamos lá. Eu não consigo ligar o microfone, porque se eu ligar meu microfone, professora, para as meninas falarem, eu não consigo passar. Ah, tá. Você vai deixar o seu ligado. Mas se der microfone, vocês me falam que eu volto, desligo e depois volto. Tá bom. Amanda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, nós vamos iniciar a nossa sequência didática, professora, fazendo uma roda, né, contextualizando para as crianças o que é um circuito, né? Nós vamos levar as crianças para fora da sala de aula e nós vamos montar junto um circuito com diversos materiais, como bambolês, cone, corda, pneus, bolas, colchões. Pode passar, Gabi. E aí a gente vai trabalhando com as crianças dentro desse circuito, tá vendo? Que tem uns que são mais simples, outros já são mais complexos para elas. Uhum. Aí as crianças, dentro desse circuito, elas irão passando, cantando um trecho da música, que é essa aí, Tum Tum, Brasil, Tum Tum, meu coração, Tum Tum, batendo a mil, Tum Tum, é campeão. Essa música é da banda Palavra Cantada, o nome da música é A Bola, é Boa a Bola. E pode passar, Gabi. E depois disso, na nossa segunda aula, nós iremos... Amanda. Oi? Uma dúvida. No decorrer, vocês vão para o primeiro circuito. Então, no decorrer desse primeiro circuito, elas já vão cantando a música, é isso? Isso. Vão passando pelo circuito cantando. Essa musiquinha aí. Que lá naquela roda do início, nós iremos contextualizar o que é o circuito, mostrar a música para eles. Entendeu? Vocês vão cantar a música para eles nessa roda, nessa primeira roda, é isso? Isso. E depois que vocês apresentarem a música, a proposta vai ser fazer o circuito e cantar a música ao mesmo tempo. Isso. Tá. E aí, depois feito isso, a gente voltaremos para a sala, né? E a gente vai fazer a escrita dessa música junto com as crianças. Nossa, Gabi. Uhum. Amanda? E aí, depois dessa escrita, professora, a gente vai passear pela escola, coletando gravetos, folhas, outros materiais que julgarem interessantes, para a gente construir um circuito na folha, entendeu? A gente já vai ter passado pelo físico, aí as crianças junto vão construir um circuito no papel com esses materiais coletados no espaço da escola, sabe? Ah, então elas vão fazer uma representação do circuito no papel. Isso. Com elementos que elas vão recolher pela escola, é isso? Isso mesmo. Ah, pode contar, Gabi. Pessoal, lembrando que as aulas não são no mesmo dia, são aulas em dias diferentes. E como você está vendo? Eu vou desligar o microfone de todo mundo, vocês ativam de vocês de novo, tá? Tá. Ixi, tá bom. Vai, ativo de vocês. Tá compartilhando com vocês? Tá. Aí agora a terceira aula. Lude. Como você pode ver, todas as aulas a gente procurou uma habilidade da BNCC que está sendo trabalhada, professor. Sim. Lude, é você. Deve que o áudio dela está desabilitado. Ludmila não está conseguindo, não? Deixa eu ver se ela está aqui. Professora, ela não está conseguindo, então eu vou dar sequência, tá?
Ela Tá falou que bom, não tá Amanda, conseguindo ligar desliga o o seu, por microfone. favor. Oi? Ela não está conseguindo ligar o microfone. Ah, então alguma de vocês poderia dar sequência, né? Professor, então eu vou dar a sequência, tá? Tá bom. Então, na terceira aula, a nossa proposta é fazer uma roda com essas crianças, né? E dentro dessa roda, a gente vai novamente cantar música e tal, por ter questão de ritmo da música com as crianças, e vai montar a coreografia dessa música com as crianças. Juntamente com as crianças, nessa aula, nessa terceira aula, as crianças têm a oportunidade, por exemplo, de falar: ah, professora, a gente podia fazer esse passo nessa parte da música? Então, assim, literalmente interagir mesmo com a música, com a atividade, construindo essa atividade juntamente com a professora. Na próxima aula, que é a aula 4, as crianças vão receber esse texto impresso e, com lápis de cor, elas vão colocar uma barra nos espaços entre as palavras, separando, demarcando as palavras, sabe? Separando. E logo após, elas vão recortar o texto, separando as frases. Na quinta aula, elas vão representar esse circuito motor. Com os materiais que elas recolheram pela escola, né? Na segunda aula, e com barbante, jornais, revistas, papéis coloridos, de picolé e tal, eles vão pegar uma folha A3, que é aquela folha maior, e vão representar o circuito da maneira deles, com o que eles quiserem, com os elementos que eles quiserem, vão estar tudo exposto nas mesas, e eles vão pegar o que eles acharem pertinente, o que eles gostarem, para fazer na folha A3. Depois que eles representarem esse circuito na folha A3, do outro lado da folha, as frases que nós cortamos na aula 4, a gente vai colar no circuito. De que maneira? Vocês lembram que lá na aula 1, eles pulavam o circuito na música? Sim. Nessa aula 5, o intuito é o mesmo. Só que no papel, eles vão desenhar o circuito, fazer, né? Assim, com o que eles quiserem, com o material que eles quiserem. E ao lado do circuito, eles vão colar as frases, só para representar o que eles fizeram na primeira aula. Né? Na verdade, para internalizar essa questão da música, essa questão do circuito e tal. A sexta aula é o nosso jogo. Gabi, só uma dúvida. Acho que foi na segunda aula que eles recolheram os elementos pela escola para representar o circuito. Então, eles só recolheram, não montaram ainda não. Vai montar só na quinta aula, é isso? Vai montar só na quinta aula. Porque, professora, eles conheceram mais a música, porque para criança memorizar a música demora um pouquinho. Por mais que ela tem essa questão de ritmo e tal, então a gente prefere deixar para uma aula mais tarde. E também, essa quinta aula, a gente viu ela como, não um fechamento da sequência didática, mas como uma maneira de você... não sei a palavra. Contornar tudo o que eles fizeram durante as outras aulas. Entendeu? Fazer um fechamento. Um fechamento. E vamos para a sexta aula. A sexta aula é o nosso jogo. Então, qual foi o pensamento desse jogo? A gente vai dividir a sala em 2 grupos. O lado direito vai ter alguns alunos, por exemplo. A sala da senhora tem 12 alunos, não é, professora? Eu vou fazer o jogo embasado em 12 alunos. Dividir a sala em 2. 6 alunos na direita e 6 alunos na esquerda. Aí no meio aí do lado direito e do lado esquerdo vão ter placas com o nome de alguns materiais, ou de que materiais, que palavras que seriam, por exemplo, bambolê, cone, bambolê, cone, bola, que são as palavras que foram trabalhadas durante o circuito, que eles viram, né, e terão placas dessas palavras. No meio da sala vai ter... O áudio está falhando. Mexe perto onde você encaixa o fone para ver se melhora. Eu estou sem fone, professora. Tá. Tá, pode continuar, então. Se tiver ruim, eu tento fazer alguma coisa. Tá, agora melhorou. Então, depois que a gente separou os grupos, direita e esquerda, cada vai ter placas com nomes de palavras que foram, nome de palavras de objetos
foram trabalhados durante a sequência didática, né? Enfim, aí, no meio da sala vai ter uma caixa. Dentro dessa caixa vai ter alguns objetos. Ou seja, a quantidade de palavras é igual à quantidade de objetos. Por exemplo, tem 12 palavras, vão ter 12 objetos. E dentro da caixa. Aí, beleza. Qual que é a missão da brincadeira? Os alunos vão fazer uma fila, né? Por exemplo, fila da direita, fila da esquerda. E, por exemplo, a palavra vai ser escrito bambolê. A criança vai no meio da roda, pegar o objeto bambolê e vai colocar em frente da palavra. Ou seja, o aluno vai precisar ler a palavra para saber que aquele objeto é o bambolê e colocar na frente. Por exemplo, o aluno vai lá e coloca o objeto errado, na frente da palavra errada. Esse jogo, ele vai ser todo feito com a mediação do professor. Então, o professor pode falar, você acha que aí mesmo está escrito bambolê? Vamos ler de novo? Vamos tentar de novo? Com que letra que bambolê começa? Fazendo essas intervenções no meio da brincadeira. A quantidade de placas e objetos... Não, já falei isso? Ah, tá. Beleza. Quem que vai vencer o jogo? Aí todo mundo foi, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, das filas, todos os alunos foram e colocaram, né, os objetos. Vai vencer o jogo. Quem conseguir representar, vencerá o que conseguir representar com os objetos todas as placas. Ou seja, os dois times vão ganhar. Por quê? Porque todos os alunos, com a mediação do professor ou sem ela, porque tem aluno que vai precisar, outros alunos não, vão conseguir colocar as placas. O intuito desse jogo não é quem quer um melhor, é só, literalmente, trabalhar com essa alfabetização, esse reconhecimento das palavras, associação com os objetos e tal. E, no final, todo mundo vai ganhar, porque os dois grupos vão conseguir colocar os objetos em frente às palavras, e boa, conseguiu colocar, bonitinho, a brincadeira acabou. E, após o jogo, será feita uma roda de conversa com os alunos sobre o jogo. E uma proposta que a gente pensou foi a seguinte, conversar com os estudantes, né, a respeito e tal do jogo, e conversar com eles sobre as regras do jogo, o que eles mudariam. Aí, por exemplo, a Maria fala, eu acho que para mim devia ir 2 pessoas de uma vez só, 2 pessoas de um lado e 2 pessoas do outro. Beleza, a gente achar que é coerente, tal, conversar com elas, acertarem, e no final, adaptar o jogo com as novas regras da criança. Por quê? Nos nossos pensamentos, quando a criança ela participa dessa elaboração do jogo, provavelmente, na hora que ela brincar, ela vai sentir mais intimidade para brincar com o jogo e possivelmente ela vai aprender mais. Na verdade, ela vai aprender de uma forma mais significativa para ela, sabe? Então, essa participação da criança, nessa reelaboração de algumas regras ou de alguma proposta do jogo, ela é de importância. E... Pode pensar numa ressignificação do jogo, né? Da forma... essa questão mesmo de deixar a criança mais íntima do jogo. Para facilitar, né, o processo de alfabetização. E... Peraí, please. E essas aqui são as... Na verdade, a gente colocou só algumas, não sabemos que temos mais, mas são algumas possíveis habilidades para trabalhar essa questão do jogo, né? Que é trabalhado na questão do jogo. A gente colocou 2, mas a gente sabe que existem mais. Mas, assim, colocamos essa como pertinente, só para representar. As matérias que nós envolvemos foram a matéria de português, ciências, geografia, matemática, artes e educação física. E as nossas referências bibliográficas. Isso. E é isso. Muito bom. E vocês não abordaram o processo de avaliação. Então, como vocês fariam essa avaliação? Então, nós até conversamos sobre isso, mas não colocamos na slide. Essa questão avaliação, a gente não faria no final, né? Na verdade, assim, a conversa foi observar a criança de todo o processo. Por quê? Desde a primeira aula até a última aula. Pela questão dessa questão da avaliação processual das crianças. Então, seria, na verdade, uma avaliação durante todo o processo
para ver o que essa criança internalizou, o que a gente precisa trabalhar mais, porque talvez um grupo de crianças internalizou melhor essa questão, outros não. Então, a gente sabe que futuramente vai precisar trabalhar algumas atividades diferenciadas com um grupo. Foi isso. Uhum. Alguém do grupo quer acrescentar mais alguma coisa? Sobre o processo de avaliação ou sobre algum detalhe durante a apresentação? Gabi, como você que está aí respondendo, mas outros do grupo, se quiser responder, também pode ficar à vontade. Eu fiquei em dúvida a respeito da ligação lá na primeira aula, que vocês colocaram sobre fazer uma roda de conversa a respeito do que é um circuito e tal, e trazer a música. Eu não consegui entender a relação da música com o circuito. Como assim? Para mim não ficou muito claro, não. Então, não sei se a nossa intenção é certa, mas enfim, a nossa intenção era fazer o quê? Essa roda de conversa com as crianças a início é para socializar eles, né? Contextualizar, quer dizer, sobre essa questão, o que é o circuito, a questão da música foi, na verdade, pensando o circuito também, a música também, foi pensando nessa questão psicomotora da criança, porque a música é um texto. Então, a gente queria trabalhar esse texto da música juntamente com as crianças. A nossa intenção de a gente colocar as crianças pulando o circuito e cantando a música é para ajudar também nessa questão da alfabetização, quando a gente fala da memorização da música. Por quê? Nós entendemos que o psicomotor, ele também é uma forma de comunicação. Uhum. Nesse caso aqui, nós pensamos que seria um facilitador na hora da criança tanto representar lá o circuito, escrita uma ao lado da outra, como não é gravar a música, mas internalizar ela, entendeu? Nós pensamos uma coisa assim. Pode colocar lá no slide da música, por favor? Please. Entendi. Mas uma sugestão para vocês e para as outras pessoas que forem tentar fazer essa sequência didática. Eu, talvez, não necessariamente colocaria a música enquanto a criança vá percorrendo o circuito. Talvez eu traria numa segunda aula uma brincadeira de psicomotricidade e que envolva a música. Como, por exemplo, corre com tia, ou então brincadeira de pular corda. Tem algumas brincadeiras também de bola, que você joga a bola na parede e vai recitando a quadrinha e fazendo o comando que tem na música. Então, tem, por exemplo, uma música que eu conheço que manda bater a bola, dá uma rodada, bate a bola e fica num pé só. Então, talvez você tentar usar a música dessa forma, porque talvez se for, por exemplo, um circuito muito complexo e a criança, além de ter que realizar o circuito, ainda cantar uma música que, na verdade, ela está tendo um primeiro contato ali, eu acho que ia ficar um pouco complexo e talvez o objetivo não seria alcançado. Então, talvez trazer a música para uma brincadeira que realmente tem a música. Igual pular corda, tem N possibilidades, igual eu falei, corre com tia, tem outras brincadeiras que vai envolver a música e que também você vai estar trabalhando o aspecto motor com a criança. Bem, é uma sugestão, lógico, né? Uhum. E eu acho que era isso mesmo que eu queria comentar com vocês. E queria saber se os seus colegas querem trazer alguma contribuição, alguma observação. Ô, professora. Quem está falando é a Amanda? Luana. Oi, Luana. Na hora que você estava falando sobre o jeito que você traria a música, né? Cortou um pouquinho, eu não consegui entender. Você pode repetir para mim, por favor? Sim, desculpa. Não tem problema, eu não entendi. Tá. Eu sugeri para as meninas que elas colocaram enquanto a criança realiza o circuito e cantando uma música. Só que elas vão ter o primeiro contato com a música ali naquela roda inicial. Então, eu penso que vai ficar muito complicado lembrar de uma música que elas acabaram de aprender
e ainda realizar o circuito. Então, o que eu faria? Eu traria uma brincadeira para trabalhar esse aspecto motor com música numa segunda aula, numa terceira aula. Por exemplo, batata quente, corre-cutia, brincadeiras de pular corda, que também traz tem várias músicas que a gente pode trabalhar. Então, assim, eu particularmente faria dessa forma. Mas nada impede vocês fazerem assim também, não. É uma outra proposta, né? Fica só como sugestão e com mais uma possibilidade para vocês também. Conseguem entender? Sim, obrigada. E outro detalhe também, Gabi, que eu vejo que isso às vezes é uma preocupação de muitos professores. Às vezes a gente, professor, quer explicar muito uma questão para a criança de uma forma assim racional. Então, por exemplo, eu não preciso chegar para a criança e explicar para ela o que é um circuito. A criança, ela simplesmente tem que vivenciar o circuito. Quem tem que saber os objetivos do circuito é o professor. A criança não precisa saber disso. Quem tem que ter clareza sobre isso é o professor. Então, às vezes, a gente quer trazer muito para a lógica, muito para a questão racional com a criança, e com a criança, principalmente com a criança pequena, até os 7 anos, não é assim que funciona. É muito por meio das vivências. Então, às vezes, a gente não precisa preocupar em explicar muitas coisas para elas, não. Que elas vão assimilar por meio do corpo, entendeu? Não pelo racional. Entendi. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre a importância das contribuições do trabalho motor para o processo de alfabetização? Alguém já leu alguma coisa sobre isso, que é um tema muito interessante. Ô, professora. Sim. Eu fiquei na dúvida em relação aí do que a senhora acabou de falar com a Gabi, da forma da explicação do circuito para as crianças. Como que seria feito, então? Só apresentar, tipo assim, hoje nós vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma nova atividade, algo do tipo assim? Isso. Ou então pode usar o termo circuito. Eu falo com as crianças da minha turma, eu falo tudo. Alguém está com, acho que a Amanda, seu áudio. Peraí, gente, só um minutinho. Vou ativar o mudo aqui de novo. Desculpa. Ellen, geralmente como que eu faço? Eu convido elas, falo, ó, turminha, agora nós vamos fazer um circuito. Aí eu monto o circuito, eu demonstro como que é para fazer o circuito e depois cada um tem a oportunidade de fazer. Assim que eu faço, não tem necessariamente que explicar racionalmente, entendeu? Tem só que fazer. Consegui entender, Ellen? Entendi, sim. Alguém quer falar algo mais? Alguma outra sugestão também, né, que possa... Que enquanto o colega apresenta, vai passando várias possibilidades na nossa cabeça, né? Então, às vezes, alguém conseguiu pensar em uma outra sugestão. Podemos ir para o próximo grupo, então? Então, ótimo. Todo mundo anotou o tema para poder fazer a síntese? Tá tranquilo, né? Então, agora o grupo 3 é o grupo da dislexia. O grupo 3 está aí? Nomes que eu tenho anotado aqui é Fabiana, Gabriela, Neila e Bruna Alves. É isso? São estes os componentes? Pessoal do grupo? Fabiana, Gabriela, Neila. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Uai, então quer os componentes do grupo? Eu estou aqui ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Então, o grupo 3 não tem ninguém para apresentar, não? Professora, não está falando do grupo. A Bruna Professora, tem um falar, tanto de gente que professora. não conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui, gente, no que estão falando. Espera aí, só um minutinho. Professora, tem a Bruna, ela disse que está muda.
Ah, tá. Ah, tô vendo aqui agora. Não consigo ativar meu microfone. Ixi. Ai, mas deixa eu ver. Deixa eu encontrá-la. Uai. Uai, eu não consigo. Eu não tô conseguindo mexer no microfone. Eu não consigo tirar o mudo, não. Acho que ela que tem que tirar. O meu estava assim no início da aula, não tá, eu queria ter falado, mas não consegui, mas agora tá normal. Ô, Bruna, na hora que você mexer o mouse, vai aparecer na sua tela o microfone. Clica em cima dele. Professora, não está conseguindo tirar o microfone. É umas 4 pessoas já que falaram isso no grupo. Pois é, mas eu não consigo tirar o mudo, não. Deixa eu ver aqui. É a própria pessoa que tem que tirar o mudo. Deixa eu ver de uma outra pessoa aqui, por exemplo, sei lá, da Gabi. Deixa eu ver. Eu não consigo tirar o mudo. Eu só consigo ativar o mudo. É só nós mesmo. Bruna, você conseguiu entender? Bruna, vai aparecer o microfone, clica em cima dele que ele vai tirar o mudo. Ô, Carla. Oi? Sou eu, Ludmila. Eu não consegui falar no meu trabalho que as meninas acabaram de apresentar, mas agora eu consegui ligar o áudio. Eu acho que foi porque a Gabi colocou os slides e mexeu em alguma configuração. Não, acho que não. Isso Porque agora que apareceu a opção para eu ligar o meu microfone, não estava aparecendo. Uai, pois é, mas aí, por exemplo, para a Bruna falar, era para aparecer para ela, então. Deixa eu ver se não estava aparecendo essa opção, e agora, de repente, apareceu. Pois é. A Bruna, alguém colocou que não consegue tirar, eu também não. Gabriela Leite, também não. Ixi. Professora, as integrantes do grupo, a Gabi, a Fabi e a Bruna, não estão conseguindo tirar. As 3. Então não sei o que é. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o próximo grupo e depois a gente volta nelas, enquanto isso elas vão tentando. Porque eu acho que pode ser alguma coisa do computador delas, porque todo mundo está conseguindo tirar o mudo. Não estou entendendo. E eu não tenho o que eu fazer aqui. Não tem. Estou olhando aqui, não tem opção nenhuma. Elas que têm que tirar. Então, vamos para o próximo grupo, depois a gente volta no grupo delas. O histórico da inclusão social. Pode ser? O grupo 4 agora? Pode. Quero só confirmar os componentes do grupo. Okay. Me ajuda aí. Marilda? Carla. Oi. Tá me escutando? Estou. Quem está falando? Carla. Raquel? Neila. Neila. Oi, Neila, estou te ouvindo. Oi. Tá me ouvindo? Estou. Então, eu sou do grupo da Gabi, da Bruna. Pois mas você quer apresentar tudo? Carla. Oi, eu estou te ouvindo, Neila, pode falar. Então, é eu que vou apresentar, só que está baixo. Não, para a gente pelo menos para mim tá normal. Todo mundo tá ouvindo a Neila? Sim. Tranquilo. Sim. Todo mundo tá ouvindo, Neila. Pode apresentar, então. Sim, também estou ouvindo. Estou ouvindo? Estou. Estamos. Está ouvindo agora? Sim. Então, eu que vou apresentar como... E Neila agora tá falhando. Oi? Agora voltou, Carla. tá falhando seu áudio. A gente está te ouvindo, Neila, pode falar. Neila, você colocou mute no seu microfone. Tira o mute.
Essa Leila é do grupo da dislexia, professora? É, do grupo da dislexia. Isso. Tá bom. Agora tá dando para ouvir? Tá. A gente está te ouvindo. Então, você quer apresentar a Leila? Isso. Você faz o compartilhamento de tela, por favor? Aí eu já não sei fazer isso. Mas a gente Como que eu faço? ajuda. Ah, Você vai ver uma setinha para cima, mexe no mouse. Sabe o retângulo que aparece? não, mas eu tô no celular. Ah, no celular. Eu tô no Ixi. celular. Então, alguém do seu grupo podia A fazer o Bruna compartilhamento. não. Oi? Pede a Bruna para fazer o compartilhamento. Tá, ô Bruna, vou te mostrar aqui. Você vai mexer no mouse e vai ver que tem um retângulo. Dentro desse retângulo tem uma setinha para cima. Você vai clicar nessa setinha e vai escolher o arquivo que você quer abrir. Mas o arquivo tem que estar aberto aí na sua área de trabalho para você compartilhar ele. Tranquilo, Bruna? Se não estiver conseguindo, você fala aqui no WhatsApp. Ela não está conseguindo entrar, professora. Não, mas a Bruna estava online aqui. Parece que ela saiu para tentar ligar o áudio, aí agora não está conseguindo entrar. Ah, verdade, ela não está aqui. Ô, professora, eu estou tentando compartilhar, só um minutinho. Fabiana é do grupo? Sim, sou. Sim. Então, ó. Fabiana de Paula é. Tá, ô Neila, enquanto isso, confere comigo os integrantes do grupo. É Fabiana de Paula. É Bruna Alves. Bruna Fabiana Alves. de Paula. Ah, Fabiana de Paula. quem Oi? mais? Fabiana de Paula. Gabriela Leite. Gabriela Leite? Isso. Ah, Neila Soares e Tamires Vitória. falando nisso, a Tamira está online? Aí eu não sei. Tá. Professora, ela não estava conseguindo entrar, estava com dificuldade. A Tamires? É. Hum. Se precisar de compartilhar o documento para as meninas, eu compartilho. Gente, eu não tô conseguindo fazer isso pelo celular. Oh, meu Deus do céu.